Hoje com o pastor Joseph Prince. Aleluia! O ano da sabedoria recebe. Olhe para alguém e diga, esse é o seu ano. Amém? Olhe para outra pessoa e diga, e o seu também, glória a Deus. Sabedoria recebe. Por que recebe? Recebe é a palavra hebraica para graça. Amém? Agora, lá fora, quando falar com seus amigos, e talvez alguns deles são de seminário bíblico, estão estudando teologia e vão discutir com você dizendo que é amabilidade ou então bondade, certo? Mas, se for a Israel hoje, e você encontrar alguns judeus que se converteram, eles têm o Novo Testamento em hebraico, certo? O nosso é em português, mas no original é grego, o Novo Testamento. Então, no Novo Testamento deles, onde a graça aparece, é a palavra hesed. Amém? E essa é a tradução de um homem chamado Delite, um erudito do hebraico, um deles, e hesed é graça. Quantos se alegram na sua hesed, na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade que se renova a cada manhã. No Salmo 136 diz assim, escute, começa dizendo, dê graças ao Senhor, pois Ele é bom, Ki Tov. Sua misericórdia dura para sempre, Ki Leolam Hasdou, em hebraico, certo? E isso é uma canção, certo? Ki Tov, Ki Leolam Hasdou é uma canção. Cantam Rodu, Rodu, Rodu Adonai. Deem graças ao Senhor, deem graças, pois Ele é bom. E aqui este verso diz, aquele que com sabedoria fez os céus, e aqui está a sabedoria, pois sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia aqui é hesed. Então aqui nesse verso temos a sabedoria hesed. Pode ver isso? Posso te mostrar outras passagens bíblicas. Jesus, quando era menino, cresceu e foi cheio, em Lucas 2, foi cheio do Espírito de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Então temos graça, hesed e temos sabedoria em um verso. Amém? E ainda neste verso diz que ele crescia também em sabedoria. Sabedoria. Primeiro. E em estatura, e em favor. Favor ali é graça. Hesed. Cariz no grego. Diante dos homens e de Deus. Então, estou alegre por este ano de sabedoria hesed. Amém? Vamos descobrir que existe graça na sabedoria e também sabedoria na graça que Deus quer impartir para o seu povo e também a sua graça para a sabedoria neste ano, de uma maneira tal que você vai ver que vai começar a ver de repente coisas, e já está acontecendo algumas pessoas que Deus já está dando isso por causa do seu amor, por causa do amor dele e por causa daquilo que estão passando, porque antigamente tinham aquela paixão por Jesus, tinham aquele amor por Jesus e de repente, agora você está pensando o que aconteceu comigo, até ficar pensando sobre isso é sabedoria. A habilidade de olhar para si mesmo e ver onde você caiu. É lógico, sem se condenar, ok? Mas a habilidade de olhar para si mesmo. Onde estão suas falhas? Sem ficar dando desculpas para você mesmo, sem ficar se defendendo. Você vai ver quem você é no natural. Estou falando do natural, não quem você é em Cristo, mas no natural. Isso também é sabedoria. Quantos entendem isso? Então, você pode executar juízo não sobre si mesmo, mas sobre o comportamento. Pergunte a si mesmo por que você está assim, por que se defendendo sempre? Por que você tem que dar sempre a última palavra? Sabe? Aquela pessoa que tem que dar sempre a última palavra. E, até quando estão brincando, tem sempre alguém que sempre quer ter a última palavra, como se fossem os donos da razão, mas na verdade estão expondo suas inseguranças. Você vê isso. Amém? Quando você estiver fazendo isso, você diz, ok, isso tem que parar. Amém? Neste ano de 2018, o ano da sabedoria recebe. E, sabe, a habilidade de ver isso é também sabedoria. Ninguém é tão cego como aquele que tem olhos abertos e não pode ver. E o Senhor Jesus disse para os fariseus, porque dizem que veem, a cegueira permanece. Mas quanto ao cego que ele tinha curado, certo? Ele sabia que era cego. Ele disse ao Senhor, Senhor, me cura da minha cegueira. Amém? Sabia que era cego. E olhamos para o rei Salomão, de acordo com a história, até mesmo em alguns websites que não sejam cristãos. Se você colocar os 20 mais ricos da história, talvez já fez isso, ou os 10 mais ricos de toda a história,
vai ver que, em muitas vezes, pelo menos o que eu vi, o número 1, o mais rico da história, foi o rei Salomão. E se colocarmos inflação e tudo mais, sua riqueza nos dias de hoje seria 2,1 trilhões. Mas ele não pediu a Deus riquezas. Vimos isso há alguns dias. Foi na semana passada. Parece que foi ontem. O tempo voa. Como meu filho diz, eu queria que ele andasse. Estávamos nos divertindo e ele disse essa coisa. Vimos semana passada aqui. Antes de pedir sabedoria, ele pediu uma coisa que eu não tinha visto antes. Mas em 1 Reis 3, sua oração foi: Deus, tu mostraste grande hesed. Literalmente no hebraico diz grande hesed. Infelizmente a nossa tradução diz grande benevolência usaste para o meu pai, Davi. E tudo isso foi num sonho quando Deus disse: pede-me o que quiseres. Deus me dá os números da loteria. Pedimos a Deus por coisas muito estranhas, mas na verdade, tudo o que desejamos encontramos na sabedoria. Amém? Não são os números da loteria que você quer, mas o dinheiro. Não é o dinheiro que você quer, mas o que você acha que ele compra. E Deus diz: eu vou pular tudo isso por você e vou trazer você aqui. A sabedoria te dá tudo isso. E o que ela vai te dar? Vai te dar as 5 coisas, certo? Vimos isso na semana passada em Provérbios 3. Certo, na sua mão direita está longevidade, na sua mão esquerda, riquezas e honra. Então temos vida longa, riquezas, honra, amém? Suas veredas são veredas de delícias, prazeres, amém? Amém? E diz que as suas veredas são de delícias e os seus caminhos são de shalom, paz. Então vemos que a sabedoria tem 2 mãos. Vida longa, riquezas e honra, delícias, paz. Diga de novo. Vida longa, riquezas, honra, delícias, paz. Posso ouvir o amém? Você não precisa dos números da loteria. Ele pode dar tudo isso. A razão por que você quer mais dinheiro é porque você quer essas 5 coisas. Amém. Deus disse que pode te dar essas 5 coisas. Então, este homem, Salomão, na idade de 17 a 20 anos, os eruditos dizem isso. Quando assumiu o reino, Deus apareceu para ele no sonho e disse: pede-me o que quiseres. E ele disse: tu mostraste grande hesed. E 2 vezes em uma frase, em um verso, eu não tinha visto antes até Deus me mostrar. Nas versões diz: mostraste grande benevolência, então, e depois então diz misericórdia. E é a mesma palavra. Hesed Gadol, mostraste grande graça. E nós vimos que durante a igreja primitiva havia grande graça, todos eram curados, todos tinham provisão. Ouviu isso? Certo? E grande poder, junto com grande graça. Amém. Assente-se, apaguem as luzes e olha isso. Lord, I'm lost. Give me your wisdom. Amém. E em breve, daqui a uns dias, estarei pregando sobre as 7 colunas da sabedoria. Por que 7? E as 7 colunas da sabedoria, eu pensei que, quando orei sobre isso, até mesmo esse vídeo, tudo isso Deus deu para mim. Se continuar assistindo, vai ver que tem uma parábola ali. Eu falei com os artistas para fazerem de tal maneira que as colunas se levantam e os ramos quebram. É uma parábola, igreja. Suas cadeias serão quebradas. O Senhor vai quebrar todas elas quando a sabedoria entrar na sua vida. Tudo ali tem um significado. E não é só para nos divertirmos. Eu cheguei à conclusão que tudo isso tem algumas partes minhas, mas Deus me mostrou uma pessoa perdida, sabe? Uma pessoa que estava perdida em um lugar deserto, ok? Numa floresta. Mas olha,
Porque onde eu estava num lugar com neve. Isso foi no Natal. Com a minha família. Então tive essa ideia de fazer com neve. Perdido na neve é ainda pior. O Senhor me mostrou tudo do começo ao fim, tem uma parábola ali, glória a Deus. Agora, vamos ver em 1 Reis. Você conhece essa história. 1 Reis 3, quando ele acorda, era um sonho. Ok, vamos ver isso. E, antes disso, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê, nós vimos isso. No próximo verso temos a palavra grande benevolência. E ela é repetida novamente, ambas são Hesed Gadol. Certo? E o que ele pediu para Deus? No hebraico, Shema Lev. Lev é coração. Shemar é ouvir. Vamos então em frente. Deus, teu servo, é apenas um pequeno menino. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste grande povo. Ele diz para Deus, sua graça é grande. Uma revelação que esse jovem teve do seu pai, parece que foi isso, porque Davi escreveu muitas canções, que Leolam rasdou, suas misericórdias duram para sempre, se renovam a cada manhã. Amém, foi Davi. Davi falou para ele da graça, que Deus é um Deus, amém, que mostra a graça. Amém. Hesed ve'emed, graça e verdade, vem do Senhor e ele recebeu essa revelação antes de receber sabedoria. Ele compreendeu a graça de Deus de uma maneira grande, grande graça. Disse para Deus na oração, grande graça. Olha o que é grande, grande graça e depois, teu grande povo. Mas dele ele disse pequeno menino. Um pequeno menino. Amém? Como Paulo, seu nome quer dizer, o pequeno. Se você se vê pequeno, Deus pode te exaltar e não haverá nenhum tipo de limite para quando Deus te exaltar. O único empecilho é que Deus nos ama tanto, Ele não vai nos exaltar ao ponto de nos destruir. A Bíblia diz no livro de sabedoria, antes da honra está a humildade. Antes da destruição, o coração fica arrogante, soberbo. A soberba precede a queda. Ok, antes de ver a queda, havia soberba. Então, antes de ver honra, havia humildade. Se tem humildade no coração, eu profetizo o seu futuro, vai haver honra. Amém. Se tem orgulho no coração, também posso profetizar seu futuro, baseado na palavra. Então, a Bíblia diz que ele acordou e era um sonho. Ele pediu um coração que ouve, certo? A oração agradou ao Senhor e, como eu disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mesma oração agrada ao Senhor. Sabemos disso. Que a sabedoria seja sua oração principal neste ano. E pareceu bem ao Senhor Salomão ter pedido tal coisa. Pelo que Deus lhe disse, porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, te darei aquilo que não pediste. Riquezas e honra. Certo? Riquezas e honras mais em frente? Vamos ler, ok? E também dou a ti o que não pediste, assim riquezas como glória. Essa é a mão esquerda, certo? Certo, vimos em Provérbios 3, riquezas e honra. Longevidade na mão direita. Quantos acham que saúde é mais importante do que riqueza e glória? Está na mão direita. Na mão direita, certo? E diz que sabedoria como uma mulher, exalta e ela te exaltará. Amém? Abrace-a. Quando você abraça, o que acontece? Lembra da ilustração? Recebe as duas mãos. Amém? Ela te dá as duas mãos. Ela abraçou um bom homem, ela disse. Certo, longevidade na mão direita. Jesus é conhecido como filho da mão direita. E na esquerda está riquezas e glória. Eu quero falar algo agora mesmo. Quando lê isso, Deus disse o quê? Deus deu para ele o quê? Riquezas e glória, a mão esquerda. Não a mão direita. Não a mão direita. Deus falou para ele, riquezas e glória. Como nenhum rei antes de ti. E nem depois de ti haverá outro. Então não haverá nenhum rei que será tão rico. E nem chegar perto de Salomão. A palavra de Deus. Mas veja que Deus, é lógico, se excluiu porque ele viria na carne. E ele disse, maior do que Salomão está aqui. Posso ouvir um amém? Então o Senhor é maior do que Salomão. E o Senhor Jesus é a fonte da sabedoria. Pela sua sabedoria fez os céus. E em outro lugar diz, tudo foi criado por Cristo. Sem ele nada do que foi feito se fez. Posso ouvir um amém? Amém? Se somente toda criança e todo menino pedisse sabedoria, isso pode acontecer. E Deus me dá agora mesmo um verso, e nós não temos no telão, mas fala de Timóteo, que
Paulo, ao escrever para Timóteo, ele diz que desde criança, e eu já chequei essa palavra, é a palavra grega para criança pequena. Uma criança bem nova. Então, desde bem pequeno, uma criança, tu já conheces as Sagradas Escrituras, que são capazes de te fazer sábio. São capazes de te fazer sábio. Sabemos que a palavra é a sabedoria de Deus. Posso ouvir um amém? E ele acordou. Mas lembre-se que ele estava num lugar chamado Gibeão, certo? Volta para o primeiro verso. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. Ele estava ali oferecendo para Deus. E ele estava ali porque o tabernáculo estava ali. Mas a arca não estava lá. Seu pai Davi levou a arca, que é o símbolo da presença de Deus. E a arca também é uma figura de Jesus Cristo. Eu já falei sobre isso muitas vezes. Seu pai pegou a arca e colocou no quintal. Mas por alguma razão, Salomão não viu isso. Salomão estava envolvido na aparência externa da religião. Ele estava envolvido nessa aparência externa. Ele foi para Gibeão, onde havia o tabernáculo, havia o altar do sacrifício, havia a pia do lavabo, ali estava a menorá e também estava a mesa dos pães, mas não havia ali a arca. Mas ele foi ali oferecer, viu o sacrifício, seu coração estava certo. Então ele estava envolvido na religião, de uma certa forma. Amém? Mas a primeira coisa que ele fez quando Deus deu sabedoria a ele acordou, vamos ver? Então Salomão acordou e eis que era um sonho. Certo? E ele foi a Jerusalém diante da arca. Certo? Estou certo? Olha isso. Certo? Quando acordou, diz aqui neste verso 15 que ele acordou, tinha sido um sonho, e ele foi diante da arca da aliança. Onde foi isso? Em Jerusalém. Na cidade de Davi. O que isso quer dizer? A primeira coisa, quando a sabedoria entrar no seu coração. Valorize a presença de Deus. Valorize a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vai desejar conhecê-lo mais. Vai querer conhecê-lo. Sabedoria. Amém? Depois, então, diz, as duas prostitutas foram falar com ele sobre a questão dos bebês. Deus, então, falou com ele sobre riquezas e honra que estão na mão esquerda, mas na mão direita vinha com condições. Olha bem aqui, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Isso aconteceu com Salomão? Não. Agora, há uma surpresa para alguns. Salomão morreu jovem. Ele reinou 40 anos. Escute bem, ele teve riquezas e honra, teve a mão esquerda, mas nunca teve a mão direita. Quero te falar, meu amigo. Jesus é a mão direita. Nunca se afaste dele. Salomão, bem tarde, a Bíblia diz que ele teve muitas esposas estrangeiras que levaram seus próprios ídolos, seus deuses, e desviaram o seu coração do Senhor. Ele não deveria ter se afastado do Senhor. Lembre-se da sabedoria? É uma pessoa. Se estudar Provérbios, você vai ver que tem uma parte que diz, eu estava com o Senhor quando o Senhor criou as partes habitáveis da terra. Eu estava com o Senhor quando criou os céus. Eu me alegrava diante dele. Quem é este? Jesus! Mesmo que no livro de Provérbios seja personificado como uma mulher, foi feita assim para ter afeição por ela, para amá-la. Certo, é gentil e é fácil de relacionar, é sabedoria do alto. Há também sabedoria da terra que faz você ficar soberbo. Se você tem amargura e inveja no coração, não minta contra a verdade, porque essa sabedoria não vem do alto, mas é carnal, demoníaca, a Bíblia diz. Então, se a sabedoria te faz soberbo, ou faz você ficar arrogante, se sentindo melhor do que todo mundo, isso é insegurança e não sabedoria de Deus. Lide com essa insegurança em nome de Jesus. Amém. Não estamos sob a lei, não precisamos guardar os mandamentos. Certo? Então Deus vai nos dar longa vida, não. Você tem vida longa agora porque você tem Jesus. Isso não quer dizer que não precisamos andar em santidade. Amém? Os mandamentos nada mais são que santidade. Mas quando você anda em Cristo, anda no Espírito, eu deveria dizer, isso te faz andar em Cristo e não andar na lei. A lei diz, não cometerás adultério. Mas tem gente que não comete adultério porque não tem dinheiro. E é necessário muito dinheiro. Não só para cometer, mas também para manter. Então, tem aqueles que não cometem adultério porque não têm oportunidade. Sabe? Está entendendo? Então, quer dizer que você ama a esposa? Não. Você pode não cometer adultério e não amar sua esposa. Isso é cumprir com os mandamentos? Não.
O que eu quero dizer é que quando você anda em Cristo, quando anda de acordo com Cristo, Cristo é o padrão para andar nele, viver com ele. E tudo isso quer dizer andar no Espírito, quer dizer que quando você está sob a graça, está consciente do amor de Deus e está sempre pensando em Cristo e não em si mesmo, a santidade é um fruto. Amor, alegria, paz e até domínio próprio é fruto. E ali diz as obras. Olha bem, não é fruto da carne, mas obras da carne. O fato é que, quanto mais descanso, mais vou ter amor e paz e mais vou amar minha esposa. E eu não cometo adultério porque estou baseado no fundamento firme, é porque eu amo a minha esposa. E eu amo a minha esposa porque eu amo ao Senhor. Tem uns que amam tanto a esposa, mas não amam ao Senhor. E o Senhor pede para fazer algo e tudo mais. Alguns têm até o chamado para missões e ficam adiando isso. Faça uma viagem missionária este ano, amém? Se você quer servir ao Senhor, então sirva, Senhor, mas minha esposa. Você é o homem que usa calça e não sua esposa. É hora de parar com essa coisa toda, de ficar comparando homem e mulher, masculino e feminino. Deus fez você um homem masculino, vamos lá! Tome decisões! Não deixe para a esposa, porque ela vai assumir isso. Amém? Porque elas foram feitas para ajudar a família. E elas assumem isso. E quando tomam a decisão errada, você é a culpa. Isso não é coisa de homem. Aconteceu com o primeiro homem. A mulher que tu me deste me deu do fruto. O que foi que ela fez? Ela te amarrou? O que ela fez? Fez você comer? Ela te colocou numa guilhotina? Seja homem. Tome decisões. E às vezes, quando a esposa errar, você pode dizer não para ela. Não tenha medo. Ela vai te respeitar por isso. Não estou dizendo para falar não só porque você gosta, porque você não gosta de dizer sim. Certo? Posso comprar esse anel? Posso comprar esse anel? Diga não. Muitos têm medo de perder a aprovação da esposa e fica brincando de ser aquele menino bonzinho, vai perder o respeito dela. Mas não é isso que eu quero falar. Ok? Isso foi sabedoria para alguém. Amém? Tome posse, de novo, do que é seu por direito. E se você deu para ela autoridade, ou a autorizou para fazer algumas coisas, se ela cometer um erro, diga não tem problema. Foi minha decisão. Cometeu um erro no seu nome. Porque você a deu essa autoridade. Posso ouvir um amém? Ok? Irmãs e irmãos, vamos tomar posse da nossa masculinidade e feminilidade. Amém? Há uma diferença física entre homem e mulher. Amém? Também existem outras diferenças. Deus fez assim para se completarem. Um não é melhor do que o outro. Não precisa brigar. Nem escrever para mim. Eu sei. Ninguém é melhor. Ninguém é melhor, ok? Amém? O homem é a cabeça. Amém? A mulher aqui se adapta à cabeça, em submissão. Não quer dizer que é inferior. Jesus, quando estava na terra, foi submisso aos seus pais. Ele era mais inteligente do que os pais com a idade de 12 anos. A Bíblia diz que eles vieram e disseram que estavam procurando por ele. Você não sabia? Mãe, eu estava... Ele disse, não sabia que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Quando completam os 12 anos, eles se tornam então homens. Mas se submeteu. No próximo verso diz, era submisso a eles. E no próximo verso diz que ele crescia em sabedoria e em favor. Quando se submete, você cresce em sabedoria. Não quer dizer que o fraco se submete ao mais forte. Amém. O feio se submete ao mais bonito. Amém. O ignorante se submete ao mais esperto. Não é assim. Nós pensamos no mundo assim. Eu vou me submeter porque vai mostrar que eu sou mais fraco. Não é nada disso. Mostra a sabedoria. Quando você submete ao seu chefe, talvez ele está até tomando decisões erradas, mas por causa dessa atitude de submissão, você não está cedendo, mas é uma atitude. Até mesmo ao governo. O que você diz e escreve, e você posta. Esther, naquele concurso de beleza, a Bíblia diz que as mulheres escolhiam, eu quero essa joia, eu quero aquela outra. O rei permitiu que elas pegassem o que quisessem antes de entrar na sua presença. Ele escolheria uma rainha. Mas a Bíblia diz, Esther perguntou para o eunuco. Ela disse, olha, eu não quero outra coisa, mas o que você recomendar. Isso está na Bíblia. E, olha, isso é sabedoria, porque o eunuco sabia o que o rei gostava. Qual vestido que ele gostava?
Qual colar que ele gostava? E a Bíblia diz que, quando Esther entrou, ela alcançou favor diante dos olhos de todos. E até do rei. Quando se submete, libera sabedoria. Jesus era inteligente. Com 12 anos sabia mais do que os seus pais. Se submeteu, foi cheio de sabedoria. Sabemos, às vezes, não é o presidente da diretoria, mas alguém ali está influenciando o resto. Não quer dizer que o homem é a cabeça e eu me sinto inferior. Vocês são iguais, mas tem que ter um cabeça. Cobra de 2 cabeças é terrível. Cabeça quer dizer que a decisão final está com você e a responsabilidade também. Você não quer ser a cabeça. As irmãs são um pescoço que viram a cabeça. Amém? Deixa ele pensar que ele é o cabeça. Seja o pescoço. Querido, vira a cabeça. Em vez de reclamar de não ser a cabeça. Ok, glória a Deus. O que é mesmo que eu estava falando? Estava falando algo bom. Ok, certo. Então, sabedoria te dá vida longa e Salomão não teve porque estava na mão direita. Ele nunca, eu creio que ele nunca seguiu o Senhor Deus todos os dias da sua vida. Por isso, a Bíblia diz, ele deixou-se corromper por muitas mulheres. Todos nós podemos ter sabedoria que se corrompe. A Bíblia diz, e Lúcifer, tu corrompeste tua sabedoria. A Bíblia diz. Então pode ter algo que começa até bem. E ele começou muito bem, porque a primeira coisa que ele fez com sabedoria, ele apareceu diante da arca. Quando acordou? Ele acordou em Gibeão e disse, o que eu estou fazendo aqui? O que estou fazendo? Essas coisas aparentes da religião, mas não era onde a presença de Deus estava. Ele foi buscar ao Senhor, amém? Ok, e primeiro, Reis, próximo capítulo, 1 Reis 4. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Lembra o que eu disse semana passada? Que quando Deus te dá sabedoria, muita sabedoria, seja paciente, tenha um bom coração. Tenha paciência com as pessoas. Fica fácil ficar impaciente. É tão óbvio, pastor Prince, eu vejo, por que ele não vê? Seja paciente. Disse, seja paciente. Não sei por que o meu marido não entende. Deus te deu sabedoria. Ore para que dê para ele também. Porque uma certa vez, você também era estúpida. Sem a sabedoria de Deus. Então nós também éramos estúpidos. Toda vez que peca, é estupidez. Seja paciente quando receber sabedoria. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então pense em todos os sábios do Oriente. Índia. China. Sábios do Oriente. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, os sábios vieram do Oriente. Agora, América, vou falar para a América agora. Muitos sábios lá também. Mas naqueles dias, eram do Oriente. E Deus os chamava de sábios. E muitos não eram crentes no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus ainda os deu sabedoria. Tem uma sabedoria que é para governar um país. Tem sabedoria para invenção natural. Tudo vem de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e também todo o dom perfeito vem do alto. Para os crentes, os seus filhos recebem o dom perfeito. E o mundo as boas dádivas. Ele faz com que a chuva caia sobre o justo e sobre o injusto. Amém? Não sei o que está acontecendo, mas está chovendo muito ultimamente, certo? Mas ele faz a chuva cair sobre o justo e o injusto. Amém? Ele faz o sol brilhar sobre aquele que é bom e aquele que é mau. Essa é a boa dádiva e o dom perfeito de Deus. Se Deus parasse aí, o mundo acabaria e era o fim. Até uma pessoa ruim planta milho, planta qualquer fruta como morango e ainda vai colher. Por causa da boa dádiva de Deus, a sua bondade. Mas o melhor é para o seu povo. Posso ouvir um amém? E a Bíblia diz, não somente sabedoria de todos do Oriente, mas também dos egípcios. E o Egito era uma das civilizações mais avançadas na época, segundo os historiadores. E até hoje muita gente não sabe como eles mumificavam os corpos, tiravam o cérebro sem nenhuma cirurgia e tiravam o cérebro pelo nariz. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens. Era mais sábio do que todos os homens. Olha, perceba o contraste. Deus não diz que os homens eram estúpidos. Se não tem Deus. Não, Deus dá sabedoria natural. Amém?
Ele dá essa sabedoria, mas cuidado, essa sabedoria pode ser corrompida.